possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder-se chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Aí depois fala, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder. Olha só, nada disso foi pedido nem pela petição do Lula. O Toffoli está dizendo muito mais do que foi... Eu vou pedir para voltar 5 segundos, porque ele, eu acho, foi o único que falou isso de uma forma clara e ali me chamou a atenção. A defesa do Lula não pediu nada disso para o Toffoli. O Lula, com a decisão do ministro Toffoli, ele é virgem de novo, ficou virgem, zerou, acabou, tá tudo certo. Só que, logo que você lê a matéria, você pensa, pô, ele tá lá tentando, ele deu uma decisão muito favorável para o Lula. E, na verdade, o que eu vi depois com as análises, não só do jornal, mas principalmente ali no portal do José, para mim ficou muito claro, né? Eu não sou advogado. Para mim, para eu fazer um julgamento, quando eu faço um julgamento se a pessoa é corrupta ou não, é evolução patrimonial. Se a pessoa não teve renda para ficar bilionária do jeito que ela está, num período de tempo, eu desconfio que tenha sido furto. O advogado, ele faz uma análise jurídica do caso. E ele fez uma análise jurídica que eu achei boa. Então, eu assisto ele, já falei que eu assisto, eu acho que é um dos melhores canais de esquerda. Apesar dele ser de esquerda, ele parece ser uma pessoa que tem honestidade intelectual, apesar de não estar falando, como eu falo, Bolsonaro, eu não acredito na honestidade do Bolsonaro, o Bolsonaro se corrompeu, para mim, acabou. Eu acho que ele poderia fazer a mesma coisa em relação ao Lula, né? E, eventualmente, até um dia eu explicar para ele por que os movimentos de esquerda são totalitários e terminam concentrando poder, renda no topo do partidão, dos grandes líderes e não gerando bem-estar para a população como um todo. Isso, invariavelmente, é o que acontece. Os partidos de esquerda são aliados dos monopólios e oligopólios. Quem fez tudo isso foram os partidos de esquerda. Fernando Henrique e Lula controlam o Brasil há 3 décadas. Então, o Brasil que é hoje por causa da cara deles, do jeito deles. Mas a análise dele tá boa, eu não gosto de me apropriar do trabalho dos outros, então vou dar o crédito para ele. Vão acompanhar, porque vale a pena, tá? Vale a pena. Põe aí, por favor, portal do José. No corte agora, vamos para a decisão do Toffoli. Gente, eu tô vendo muita gente no campo progressista super feliz, assim, comemorando a decisão do Toffoli, né? Toffoli anula provas de acordo da Odebrecht e propicia a revisão em massa da Lava Jato. Olha só, eu li essa petição aqui da defesa do presidente Lula. Deixa eu colocar aqui, número 1. A petição dirigida ao ministro Toffoli, com um pedido específico de se dar acesso a todas as provas que foram obtidas no acordo lá da Odebrecht com o Ministério Público para a defesa do presidente Lula. Gente, o presidente Lula não tem mais interesse objetivo nessa história, né? Mas, enfim, a coisa foi colocada ali para se ter mais elementos. E o Toffoli coloca uma série de informações relacionadas ali à Operação Spoofing, as conversas desastrosas e corruptas entre o Ministério Público, o grupo do senhor Dallagnol e o juiz, o senhor Sérgio Moro. Não foi um caso outro, não, gente. A gente lendo, a gente vê que a combinação era direta. Era o juiz e o promotor, juiz e promotor, juiz e promotor, delegado de polícia e a defesa ali perdida, querendo saber o que estava acontecendo. Bom, aí no final da história, o que se pede é acesso a essas informações. Só que o ministro Toffoli, ele quis se redimir, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte. Ele quis se redimir, e aí ele fez um discurso político, não tem nada de jurídico aí. Ele dizendo que, pela gravidade das situações estarrecedoras postas nesses autos, somadas às outras tantas decisões exaladas pela STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder-se chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Aí depois fala, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder. Olha só, nada disso foi pedido nem pela petição do Lula. O Toffoli está dizendo muito mais do que foi... Eu vou pedir para voltar 5 segundos, porque ele, eu acho, foi o único que falou isso de uma forma clara e ali me chamou a atenção. A defesa do Lula não pediu nada disso para o Toffoli. O Toffoli fez isso, talvez para tentar se reaproximar do Lula. Para quem não sabe, o Toffoli negou o pedido do Lula para visitar o irmão moribundo no enterro do irmão. Assim, eu acompanhei Brasília por dentro. Assim que o Bolsonaro ganhou, o Toffoli estava lá batendo na porta dia sim, dia também, né? E ele se aproximou muito do Bolsonaro. E antes disso ele se aproximou também, ou andou, ou deu pareceres favoráveis à Lava Jato, etc. Então, o pessoal do PT ficou
magoado com o Toffoli. O pessoal de esquerda ficou magoado com o Toffoli. E aí, em tese, ele já até pediu perdão para o Lula, em público. Pelo menos estava no jornal, não sei, eu não vi se estava em público, mas pediu perdão para o Lula. O Lula teria falado, depois a gente conversa. E o José vai comentar aí depois. Mas o José, ele foi o único que falou, olha, a defesa do Lula não pedia, não queria, não precisa mais disso. Já foi. Por que o Toffoli deu uma decisão dessa? Óbvio, chama atenção tudo que ele escreveu, mas o fato concreto, qual é o resultado da decisão do Toffoli? É colocar todo mundo nessa inocentação, não existe uma palavra dela, né? Derrubar todas as acusações de todo mundo da Lava Jato. Então, Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, os diretores da Odebrecht, não só Odebrecht, OAS, todo mundo da Lava Jato que assumiu, confessou, devolveu o dinheiro. Está nesse bololô. Foi não inocentado, mas foi descondenado. E aí, no caso, fala, ó, teve tortura, é o novo pau de arara. Então eles vão receber o dinheiro de volta. A conclusão que chega é essa. Eles vão receber todo o dinheiro. Que eles tinham dito, foi desviado, tal, assumido, assinado, tudo, um monte de juiz. Agora vão desfazer tudo isso, eles vão receber aqueles bilhões e bilhões que foram tomados e eles vão ser indenizados individualmente, coletivamente, as empresas, todo mundo vai ser indenizado com os nossos impostos. E depois de indenizar com os nossos impostos, o Tesouro Nacional vai atrás de ser ressarcido pelo Moro, pelo Dallagnol, não só pelo Moro e pelo Dallagnol, mas todos mundo, os delegados, todo mundo que participou da Operação Lava Jato. Para mim ficou claro com o José. Então, parabéns para ele pela análise, pela coragem de falar isso, porque ele, né, não é todo mundo que tem essa coragem de falar do jeito que ele está falando, não. É um advogado, eu estou vendo que ele está subindo o tom nos ataques que eu considero justos a pessoas e pontos errados. E eu acho que o caminho dele vai, em algum momento, olhar e falar, putz, grila. O Lula é parte. Ele não é vítima. Ele é cúmplice de toda a República de Deodoro. A República de Deodoro sempre vai dar o mesmo resultado. Tantas quantas forem as vezes. Mas eu tenho uma notícia boa. O Exército tem alguns movimentos ali que estão sendo feitos para... Eu acho que dessa vez a gente vai encaminhar o Exército de Deodoro. Mas continua, volta e presta atenção nele falando. Uma análise muito boa que ele fez. Outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder-se chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Aí depois fala, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder. Olha só, nada disso foi pedido nem pela petição do Lula. O Toffoli está dizendo muito mais do que foi pedido. Evidentemente, ele tentou fazer uma média com o presidente Lula, porque ele agiu como um cápula, como um carrasco, um verdugo, quando o irmão do presidente Lula morreu, e ele impediu que o presidente Lula fosse acompanhar o enterro do irmão. Ele não vai conseguir o perdão do Lula em função disso, eu tenho certeza absoluta. Isso são um tipo de fissura, gente, que não dá. O irmão do Lula não vai voltar para trás, o Lula não vai esquecer os tempos que ficou na cadeia, enfim, por mais que ele seja um cristão, enfim, ele esteja relevando várias situações, mas não dá. E aí é o seguinte, na decisão aqui do Toffoli, olha só, tá todo mundo focando no Lula, mas o Lula já não tem mais grande interesse nessa história. Quem tem interesse são todos os outros que ficaram encalacrados. Então, na decisão do Toffoli, ele diz o seguinte, dispositivo, ante o exposto, concedo a extensão da ordem, não foi isso que o Lula pediu, a defesa do Lula pediu, o Lula estava defendendo o Lula, a defesa do Lula defendendo o Lula, mas concedo a extensão da ordem, em definitivo, com efeito erga omnes. Essa expressão em latim quer dizer, para efeito para todos, todo mundo que tiver encalacrado, agora com essa minha decisão vai se dar bem, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência celebrado pela Odebrecht e dos sistemas Drowsys e MyWebDB, bem como todos os demais elementos que dele decorrem em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. Então, gente, o ministro Toffoli está tentando limpar a barra com o Lula, só que ele está limpando a barra de todo mundo que efetivamente teve algum tipo de culpa no cartório. Isso precisa ser dito, né? A gente precisa entender como as coisas são. E não apenas como uma declaração de absolvição, de injustiça ao presidente Lula. Isso aconteceu, mas isso que está sendo colocado na decisão de Toffoli não foi o que foi pedido, né? Isso é só para sublinhar com vocês, porque é o papel da gente, né? Explicar essas situações aí, né? Eu conheci algumas pessoas de esquerda que, são de esquerda porque é a religião deles, entendeu? É uma religião. Mas eram pessoas boas, pessoas que eram honestas. Eu conheci gente, quando era bem pequeno, que era de esquerda, e quando começou a ter alguma
alguma transparência na União Soviética, eles falaram, olha, eu era de esquerda, apoiava, mas quando eu vi o que Stalin fez na União Soviética, acabou. Não tem mais o que argumentar. Pessoas aqui do Brasil mesmo, né? Eu convivi com gente de esquerda, principalmente ex-esquerda. Mas eu tive aula com o Paul Singer, era um cara de esquerda, correto, humano, decente. Não sou avalista do José, mas ele está me dando sinais que é um cara que tem honestidade intelectual e, principalmente, honestidade intelectual, está mostrando coragem, falar isso daqui, porque foi o único. Ele fez a lição de casa, leu tudo, ponderou, fez uma análise. Não vi em outro lugar essa análise, que ele falou, a defesa do Lula não pediu, por que ele colocou junto? Isso, e ele teve coragem de falar palavras até mais duras do que eu estou comentando aqui. Então, parabéns. Quem sabe um dia ele se liberta da esquerda e percebe que o planejamento central, essas coisas aí não levam, só levam a desgraça, destruição, mentira, corrupção, morte. É mercado livre. Não é capitalismo. Capitalismo é um termo que foi difundido pelo Karl Marx. É mercado livre. Vamos lá. Mas parabéns, hein? Parabéns. Deixa eu só também falar aqui, dar os parabéns para o José, porque assim, o que ele falou, tanto com relação à petição, que foi extra petita, né, quando o juiz ele dá mais do que o recurso pede, tem essa questão que ele abordou aí das empresas também. Eu tenho certeza que você não vai ver isso em nenhum canal de esquerda, de direita, em lugar nenhum, meu. Rede Globo. Quem mais está se beneficiando são as empresas, cara. Mano, isso é gravíssimo, gravíssimo. Assim, meu, parabéns aí pela coragem, ó. Se prepara aí. Não, cara, meu, eu assim, veja. Nas cruzadas, mesmo os cruzados, o Ricardo Coração de Leão, todo mundo respeitava o Saladino. Todo mundo respeitava o Saladino. Por quê? Porque apesar dele ser lá muçulmano, tá inimigo, o cara era correto. Era correto. Todo mundo respeitava. Até hoje, todo mundo tem como Saladino como uma referência em termos de possibilidade. Ele está no time adversário, é uma pena. Mas coragem. Coragem, honestidade. Não sou avalista dele. Lá, não conheço ele só pela internet, não conheço ele pessoalmente. Mas lá pelas tantas, cara, se ele pisar na bola, tá, eu vou falar também, mas até aqui fez a análise, eu não vi ninguém fazer, foi atrás e teve coragem de falar, de peitar, de mostrar. Pô, de repente ele vai entrar o da esquerda. Tô pegando um chazinho aqui pra mim só. Isso aí, é isso aí. Vamos lá, tem bastante coisa. Tomara que ele não seja malhado pela esquerda. Eu acho que a esquerda, não vai ser malhado pela esquerda, não. Eu acho que comigo foi o bolsonarismo que se tornou um movimento totalitário muito rapidamente, né? De um movimento de culto à personalidade, e agora a gente está vendo que tinha, talvez seja condenado por organização criminosa. Então, ali vai ficar muito claro. Eu, num governo que, caso estivesse sendo montado, veja, quem pega tostão, pega milhão. Quem pega tostão, pega milhão. Depois que eu saí do MEC, apareceu um monte de escândalo, óbvio, porque eu plantei toda a governança, eu deixei tudo que eles tinham que seguir regra e mostrar o que estava acontecendo lá. Não sei se já destruíram a governança, mas caiu, né? O Milton Ribeiro chegou lá e pegou lá carteira escolar com superfaturamento, barra de ouro. Precisa ver agora assim, o grau de culpabilidade dele, né? Hoje no Brasil não tem ninguém condenado por corrupção. Mas, de novo, parabéns aí pro cara, viu? Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando.
dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço!